Boa noite! Tava com saudade. Boa noite. Estamos dando aí mais uns 4 minutinhos. Boa noite a todos, principalmente aos que assistem depois, né, de estar ao vivo. Tem o dia disponível para assistir. E vamos começar a relaxar, vamos ficar todos tranquilos, que é aprendizado, reflexões, conteúdos, significados, precisa de tranquilidade, muita tranquilidade, para podermos gerir, né, digerir e dar tempo dos neurônios se interligarem, né, para podermos tomar novos conhecimentos, novas situações, e é o que vai acontecer hoje. Uma nova situação que está pintando por aí, tudo está levando o ar, né? Nós vamos ver como é que funciona esse negócio, né? Deixa eu botar meu óculos, colocar meu óculos. Lógico, né? Sempre tem, na hora certa eles aparecem. E nós temos que pensar muito. Vamos começar a refletir, principalmente pais e professores. É um assunto para pais e professores que estão aí no futuro. Oi, Gustavo, valeu. Vamos lá, o assunto é bom. É bom e precisamos, né, refletir. Estou aqui pedindo o pessoal se preparar. Está todo mundo tranquilo, relaxado, para a gente pensar, porque é um assunto novo, está para acontecer, né? Então nós vamos, faltando uns 2 minutinhos, já a gente começa. O pessoal está chegando, então nós vamos ter que parar para... E vai haver uma... Eu vou explicar, daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho o que vai acontecer. Eu quero mais é que vocês estejam preparados, relaxados, tranquilos, para nós podermos, né, refletirmos, como eu estava falando, para os nossos neurônios interligarem, né, para o nosso quântico, então poder dar passos para frente, né, para podermos darmos condições de pensarmos e o quântico, então, realmente solucionar coisas, solucionar situações. Estamos num momento de muitas reflexões. Estou maravilhado com o povo brasileiro, maravilhado como o povo brasileiro agora está buscando informações, buscando, né, informações, situações, então cada vez mais né, se compreendendo e estamos levando um todo, cada um fazendo as suas compreensões e caminhando num todo. Isso é muito importante, isso é nação. Parece que finalmente compreendemos o que é nação, né? A força de nações, né? Isso é muito bom mesmo. Valeu, para você também, né? E estamos lá. E agora eu estou no canal do YouTube, né? Estou no canal do YouTube. Falou, Geraldo, legal. Estou no canal do YouTube, Professor Silvano, com CY, CYLVANO, Silvano. Escutem, vejam, já são mais de 300 vídeos e essas aulas estão sendo passadas para lá também, onde as pessoas durante o dia estão também, né, assistindo, se comunicando, mandando notícias, me mandem perguntas e vamos lá. Vamos lá, gente. 8h30. Vamos nós. Então nós vamos falar de homeschooling. Professor do céu, o que é isso? Pois é, a República tem esse dom de nos dar novas situações, né? E nós vamos ver muito bem o que o comunismo fez e o que é para ser feito na questão das escolas em casa.
E não foi só, e durante o dia eu fui ouvindo as pessoas, né, na rua que eu andando, e depois dessa pandemia, então todo mundo foi para dentro de casa. Não é bem por aí, não. Não é bem por aí, não. A coisa não é por causa disso, não. Os maiores países do mundo, os mais desenvolvidos em educação do mundo, que são os países nórdicos, onde nós temos Noruega, Finlândia, Suécia, Inglaterra, Dinamarca, Luxemburgo, aqueles países, né, bem lá, a Polônia eu acho que ainda não adotou, ainda não, né, e os Estados Unidos está adotando, está adotado e cada vez mais funcionando melhor lá. E o Canadá parece que também está também. E o Brasil começa a discutir. Já vi um senador, já vi um educador, já discutindo sobre isso, que vai entrar em pauta no Congresso Nacional para ser discutido e se tornar lei. Então, Silvano, o que é o homeschooling? O que é essa coisa de estudar em casa, né? Muito bem. Vai começar que é só pro, na minha época chamava primário, mas se chama agora o primeiro, né? Os primeiros degraus da criança. Então, é desde a escolinha até a 5ª série. A criança vai poder estudar em casa, mas com regras, né? Então, basicamente, o que é o homeschooling? É estudar em casa, a criança estudar em casa. Mas não é, então, acabou, não tem escola, não vou fazer matrícula, não vou fazer nada, e vou estudar em casa, e eu que vou dar aula às minhas crianças e coisa e tal. Calma que não é assim, né? A criança vai ter que ser matriculada, sim, numa escola. Ela precisa estar matriculada numa história. O currículo que vai ser dado em casa é um currículo escolar também. Vai vir o currículo, então, para a família, para poder passar esses ensinamentos básicos, né? Porque depois da 5ª série a criança tem que ir para a escola. Mas essa questão básica, esse ensino básico, né? Que é chamado ensino básico hoje, ela pode ser feita em casa. Essas aulas podem ser feitas em casa. Então nós vamos colocar aqui as várias situações e problemas e condições e como é que funciona e como é que vai ser, né? E tudo tem um direcionamento correto para que a criança não sofra nenhum desvio do estudo, né? Do aprendizado. Porque como que ela vai para a 5ª série, então, se vai para a escola depois da 5ª série, se ela não tiver todos os ensinamentos básicos da alfabetização, vamos dizer assim, né? Pode dizer que é a alfabetização da criança, né? Vai estar dentro do comportamento dos pais, dentro dos lares, né? Então foi essa coisa da pandemia, então todo mundo foi para casa. Não é isso não é bem isso não, tá? O problema é a qualidade do ensino. O comunismo até então, que estava vigente no país nesses 30 anos, se preocupou com a quantidade das crianças dentro das escolas. Mas a qualidade ficou muito a desejar. Porque hoje nós temos diplomas analfabetos. Hoje nós estamos na mão de diplomados completamente analfabetos em todos os níveis, em todos os cursos, em todos os tipos de diploma, desde a pedagogia até a medicina, passando pelo... Vamos botar nas 3 situações, nas exatas, que são as engenharias, nas humanas, que são pedagogia, advocacia, filosofia, história, PDD, né? Que é a parte de humanas, e nas médicas, que são enfermagens, medicina, todas essas 3 situações que a gente simplifica, né? Mas tem muitos diplomas dentro de cada um para ser, né? E principalmente a computadorizada, né? A engenharia de computadores, né? Os aficionados pelos computadores e do qual a criança está com grande domínio, né? E isso então vai ser muito melhor usado em casa, se a criança for para casa. Vai ser um grande veículo
para esse tipo de educação, o homeschooling, né? A educação, o ensino em casa, né? A escola em casa. A tradução exata do inglês é a escola em casa, estudando em casa. Mas então vamos ver como é que, por quê, onde que é bom, onde que não é. Então vocês começam então agora a meditar, principalmente vocês que têm essas crianças e vão ter crianças dentro dessa situação mas precisa de lei, né? Então por isso que nós temos que opinar, que na hora que chegar no Congresso temos que estar com os conceitos formados. Temos que estar para poder, não, queremos sim, o Brasil quer sim, a maioria dos brasileiros querem sim, e vai ser bom, né? Ainda não vou colocar o que eu acho ser bom, não, porque primeiro eu tenho que explicar o porquê que, né, por que eu estou colocando isso, que é de extrema importância. Vai mudar realmente muito a realidade do brasileiro, do estudar brasileiro e da formação básica do brasileiro. E a República tem essa coisa de futuro. A República dá essas condições de nós queremos, nós votamos e nós vamos então fazer. O que o comunismo, você viu, bota tudo dentro da escola e deixa com a gente. E não é bem essa situação. Não é desse jeito mesmo, né? A situação. Então, nós vamos colocar e ver isso direitinho como é que funciona. Então, primeira coisa, a criança é matriculada assim na escola local. A criança vai ter que ir fazer provinhas na escola. Então é o único momento que ela vai sair de casa e a escola vai dar a prova. Né? Olha como é que vai ficando interessante a coisa. Né? Então, se é mensal, na hora que a escola tem prova, vai ter prova de matemática, vai ter prova de português. A criança tem que ir lá na escola fazer as provinhas. Né? Então fica uma responsabilidade muito maior do que está acontecendo em casa. Porque agora a nota da criança vai depender do que foi estudado em casa. E não mais daquilo. Aí não vai ter mais briga, né? De pais e mães. Mas meu aluno veio aqui, então tirou nota baixa. Por que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Isso vai acabar. Porque os pais serão responsáveis por isso. Né? Pelo ensinamento dado em casa. Aí vem aquela situação. Mas eu não posso, minha esposa não pode. E primeiro, os pais também que não tiverem um diploma superior não vão poder se responsabilizar por essa educação. Então, só os pais com diplomas superiores vão poder responsabilizar e serem os professores dos próprios filhos. É uma das regras básicas, né? Caso o pai ou a mãe não tenham os cursos superiores, então vai poder haver uma contratação de uma professora, de um professor particular. Dia a dia, horários corretos dentro de casa, e a criança vai ter todo o comportamento escolar dentro de casa. Horários, trabalhos e a pesquisa muito maior. Por quê? Uma das vantagens é o atendimento direto à criança. E é o que precisa acontecer na boa escola. E do qual o comunismo não conseguiu isso. Bota 40, 50 crianças dentro da escola e não tem essa participação em cima da criança. Exclusiva para a criança. Né? E dentro de casa a criança vai ter. Com os pais que se prontificarem a serem os professores com diplomas superiores ou com os pais que contratarem professores particulares para essas crianças. Então é um ensinamento muito mais direto, né, cara a cara com a criança, e não mais com uma sala de aula lotada. Né? Aí vem aquela situação também. Mas eu não posso nem contratar. Então a criança vai ter que ir para a escola. Mas vai melhorar para os professores. Porque, vamos supor, uma escola, uma sala de aula, no primeiro aninho, tinha 40 alunos. 15 vão para casa, 15 aluninhos, as crianças dentro da sala de aula, né, as 25 que estiverem dentro da sala de aula, vão ter muito mais exclusividade dos professores do que com 40. Então melhora o ensino também dentro das escolas, das crianças que não podem ter, que não têm pais diplomados, que não podem ter professores particulares.
né? E esses professores vão estar tudo registrado na escola. Quem é o responsável pela criança que vai estar? Vai ser o pai. Então daqui vem o currículo dos pais. Ah, tá, diplomado, coisa e tal. Então a responsabilidade passa a ser da escola, passa a ser desse pai. Ah, não posso, mas eu vou contratar professores particulares. Ótimo! Esses professores vão estar registrados na escola, que são os professores particulares desses alunos, porque na hora da prova que a escola der as provinhas para eles e vierem as notas, esses professores ou esses pais serão responsáveis. Mas o mais interessante é a exclusividade. Eu posso contar uma história particular, então. Né? Lá nos anos 60, 65, porque a gente era obrigado a entrar na escola, que era aí da minha geração, aos 7 anos a gente tinha que estar na escola. Né? Mas aos 6 anos já tinha o pré-primário. Minha mãe era professora do Mobral. Quando eu vou para o pré-primário, eu já vou com todas as letrinhas prontas e com todos os númerozinhos prontos. E fazendo já as operações de mais, menos, né? E as letrinhas já em junção. Sabia todo o alfabeto, sabia todas as vogais e já sabia que era B mais A, babá, né? E toda essa coisa eu já tinha essa noção. Então, quando eu vou para o pré-primário, eu chego lá e tinham crianças que não tiveram essa base, por eu ter tido uma mãe professora de Mobral. Então começa daí a situação. Os pais têm que ter muita conscientização disso, né? Então vai diminuir, aí o importante é diminuir a sala de aula, que puseram todo mundo para dentro da sala de aula, né? E aí ficam professoras desesperadas ali, porque alguns alunos começam a desenvolver melhor, outros já ficam mais atrasadinhos, né? Aí eu venho com outra experiência, que eu aqui nessa pequena cidade de Fama, onde eu fiz então uma escolinha, tive a minha escolinha, e fazia os deveres dessas crianças. Né? Porque existem pais ou que vão para o café, principalmente da escola rural, as cidades mais rurais, os pais não tinham condições de dar toda essa assistência, né? De fazer o deverzinho. Geralmente ficava por conta ou de alguém que deixava em casa, a vizinha cuidava da criança, ou os irmãos mais velhos que cuidavam da criança, e a coisa não funciona muito direito. Né? Nós vamos falar também sobre isso, sobre esse funcionamento. Porque a gente anda pelas ruas, andando ali em Alfenas, andando aqui na cidadezinha, aqui, coisa e tal, a gente ouve gritos na hora do dever das crianças. E não é bem assim. Não é bem assim. Elas precisam realmente, então, de pais conscientes, que não adianta. Se as mães ou os pais que se responsabilizarem por essas crianças dentro de casa, vai ter que ter uma certa didática pedagógica para poder estar com essas crianças. Porque os pais resolverem gritar, meter a mão na orelha da criança, e você tem que... Posso até contar uma das aluninhas que me passaram, para vocês verem a sensibilidade desta situação, né, de alfabetizar a criança, né, a gente nunca sabe como que a criança vem. Né? E lá dentro da sala de aula, as professoras, com aquele tanto de aluno, despeja tudo. E quando chegava o deverzinho lá para mim, eu tive foi a mais interessante, vamos deixar assim, para o meu desafio pedagógico com a criança. Os outros, tá legal, beabá, valeu, professor, então faz aí, 2 mais 2 são 4, legal, mais uns já tinha, na questão da matemática, já tinha que pôr, né, o lapisinho para fazer a somatória, então 2 mais 2 lapisinhos, olha quantos lapisinhos dão, né, depois que ele já aprendeu os numerozinhos, aquela coisa toda. Mas eu tive que ela tinha tudo dentro do cérebro dela, estava tudo bem lá dentro do cérebro, mas na hora de se expressar, bloqueava. Eu, querida, vamos. 2 mais 2. Eu, Jesus do céu, o que eu faço?
O que eu faço? Né? Meu amor, B mais A. Pedi para Deus, peguei meus conhecimentos, lembrei da minha mãe, né? Que não foi um problema que eu tive, né? Mas tinha alunos e amiguinhos, né? Que eu ia, às vezes tinha que fazer deverzinho em casa junto, então tinha alguns que, né? Ou então as professoras antigamente punham aqueles que tinham melhor entendimento, punham junto com aqueles que estavam com dificuldade do entendimento desse momento, iniciais, né? E aí tudo isso me veio e pensei, raciocinei, falei, tá bom. Mas foi uma coisa tão interessante, tão assim. Aí sentava com a aluninha, então vamos, meu amor, hoje vamos tentar como é que funciona isso, minha querida. Vamos lá. É o tratamento necessário. Não adianta, você para que a coisa não funciona assim. A coisa não funciona assim com esses aluninhos. Tem que ter paciência com esses aluninhos. Mas essa foi tão interessante, olha para vocês verem, como a pessoa que acompanha essas crianças iniciais, né, como eles têm que ter uma certa... Até hoje tem a tal da psicopedagogia, né, que é justamente ver essa questão emocional da criança. Ela sabia, mas eu não sabia que ela sabia ainda, porque ela parava. B mais A criança parava. 2 mais 2, a criança... Vamos escrever. E aquelas coisas mesmo para quem acredita em Deus, né? Tudo bem. E aí as mães também têm mania na hora do dever, pegar a mãozinha da criança e ajudar elas a escreverem. O que não é legal. Não é legal, não. Né? A coordenação motora, porque tem os aluninhos que vêm também com problema da coordenação motora. Sabe, mas na hora de escrever não tem a coordenação motora. Por isso que tem aqueles exercícios de fazer, né? Então vai fazendo aqui tanto de E, que são as letrinhas cursivas, que a gente chama, né? Que são as letrinhas de mãozinhas dadas, né? Ou então a criança já começa, principalmente agora dentro de computação, coisa e tal, que eles estão desde bebê vendo isso, muitas crianças começam com as letras, né, não cursivas, são as letras maiúsculas, né? Aí essa criança vem e de repente eu só encostei o meu dedinho na mãozinha dela e ela começou a escrever. É emocionante. Fiquei emocionado na época, tive que sair de perto dela, fui chorar lá no coisa, depois eu voltei, agradeci a Deus e voltei de novo. Falei, descobri o segredo. Ela tinha tudo no cérebro. Eu tirava o dedo, a criança parava. Eu só ponho o dedinho na mãozinha dela, ela... Bah! Era 2 mais 2, 4. Tirava, a criança não funcionava mais. Então são problemas que se tornam mais individuais. E numa sala com 40 crianças... Uma professora até chegar a essa conclusão fica meio difícil, né? E eu tinha, alfabetizando, eu tinha 30 crianças, mas alfabetizando, eu tinha umas 10. Então quem sabia, já punha lá coisa e tal, e essa travada. Então eu pude observar melhor a criança e descobri, só faltava o meu dedinho na mãozinha dela e ela funcionava. Então, são coisas que os pais precisam ter muita paciência, aqueles com currículos superiores, que se querem responsabilizar pela criança, vão ter que ter essa paciência. Não tem nada que... faz... Tem uns que até mete o pé na orelha da criança, e gritos, né? Faz, eu sei por que você não quer fazer. Aí que a coisa vai desandar mesmo. Então tem que estarem preparados os pais que quiserem o homeschooling, que quiser o ensinamento em casa, né? Vai ter que prestar atenção nisso, é muito importante. E no qual, dentro da escola, com 40 aluninhos, 30 aluninhos dentro da sala de aula, a coisa fica assim. É igual eu já falei, antigamente
punha-se o mais atrasado com o mais adiantado e a coisa funcionava mais ou menos. Então a gente esses que eram mais adiantados, até já experimentava, no Beabá já experimentava o professorado, né? Já via o professorado. Ele já está ensinando a outra, ajudando a outra criança. É muito interessante. Então, no caso, se são irmãozinhos, né? Tem o irmãozinho que está no terceiro aninho e o outro que entrou agora no primeiro aninho, esses pais ou esses professores particulares podem colocar essa situação do mais velho ter esse professorado já com o irmãozinho dentro de casa. Né? É tudo muito sensível. É um momento muito sensível da criança. E que a criança precisa dessa sensibilidade por parte daqueles que estão direcionando essa situação da alfabetização, né? Até o quarto aninho. E na quinta série vai para a escola. Tá? Então, são situações que tem que acontecer. E uma das situações mais interessantes que eu acho é diminuir o volume dentro da sala de aula. Então, os pais que puderem ou contratar um professor particular ou os próprios pais direcionarem essa educação, vai ajudar muito as professoras na escola, que as crianças que não podem, né? E fica muito, sabe, as pesquisas muito maiores, as situações muito maiores, né? A amplitude quântica para a criança muito melhor, aonde os assuntos vão poder ser muito mais tranquilizados, porque a criança que chega ali com 7 anos, coisa e tal, 5 aninhos, ou hoje com 4 aninhos, 5 aninhos, ela não, por quê? Aí vem a turma do por quê? Né? Mas por quê? Né? Esses porquês ficam mais fáceis se estiver dentro de casa. Se estiver bem acompanhadinho dentro de casa, esses porquês podem ser até pesquisados, onde eles estão adorando agora esse bendito, né, desses celulares. Então a criança vai poder até usar o celular dentro de casa. Já na escola, já não, sem celular. E os porquês começam, então, a ficar, né, ali totalmente fora. Depois eu falo, depois eu explico. E dentro de casa, esses porquês começam imediatamente. Né? E vão vendo as dificuldades da criança, muito mais atentamente. Aí, se quiserem até recorrer à psicopedagogia, a psicopedagogos, seria ótimo. Psicologia não, aí tem uns que resolvem até. Tá, aí vai começar também a acionar, né, nos pais problemas, né, que a criança possa ter de desenvolvimento mental, de não estarem dentro do desenvolvimento mental. Então vão precisar sim de ajudas, né, mas muito mais particularizadas. Vão ser muito mais fáceis de identificar essas problemáticas que possam vir a acontecer. E também aos que já usam, muitos pais já podem, com deficiências mesmo. Né? Eu, particularmente, fui professor particular de síndrome de Down. E vi até onde essa síndrome de Down dava condições de alfabetização para a criança. Então, ir para dentro de casa, a criança estar dentro de casa, nesses 5 aninhos de alfabetização, é extremamente importante. E vocês, então, vão resolvendo isso, vão vendo essas situações, né? Onde é muito mais fácil a identificação e o ensino. E lá dentro da escola, as crianças que não podem, que vão ser as crianças rurais, né? Que vão ser as crianças, né, de baixa renda, dos pais de baixa renda, que não podem dar essas condições, né? Vai ser muito mais bem assistidas dentro da escola, né? A alimentação já está, isso todo mundo já viu, o Brasil já viu, tem que dar o alimento mesmo para a criança, e dentro de casa, né? Mas vai ter que ter muito direcionamento disso. Não é no meio da aula que está ali dentro de casa. Ah, eu quero Danone, não é hora.
Estamos no meio de uma lição, não é hora. Então isso seria legal o professor particular. Aí o professor particular já vai saber. Agora os pais vai entrar no mar e fora a chantagem. Cuidar, é outra coisa que tem muito cuidado dentro de casa, é a chantagem. Ah, eu só vou estudar se me der Danone. Pera, é uma escola dentro de casa. Estudou matemática, um pouquinho de recreio dentro da sala, dentro da escola, né? Que é outro problema que nós vamos ter que ver, que é essa questão da sociabilização da criança. Que muitos falam, mas a criança vai ficar sem o social dela? Calma, tem solução para isso. Já já nós vamos falar. Então nós estamos falando de etapas, de situações que vão acontecendo. Mas antes de chegar nessas situações, eu quero chegar na situação, principalmente das professoras escolares, a capacitação que o comunismo preparou precariamente e quase não tem. As escolas estão bonitas, o povo está andando de carro novo, né? E as professoras, e a capacidade dessas professoras estarem dentro da sala de aula. E muitas chegam lá, e quanto que eu vou ganhar? Você tem capacidade desse professorado? Para você estar perguntando quanto você vai ganhar? Então vai ficar mais fácil, né, da gente olhar o professorado dentro da escola. Vai ficar muito mais fácil. Porque precisa da capacitação das professoras. Tinha aí, então, não sei, agora eu acho que não tem mais. Até fui convidado por uma prefeitura, vai lá fazer o curso de professorado, já que você não tem o diploma de professor, que eu fiz de comunicação social, jornalismo, coisa e tal, né? Você não tem, é um ano só, a prefeitura paga. Eu não, muito obrigado. Um ano para ser um professor? Como assim? Né? Inclusive, lá na escola, uma das professoras que dava aula, eu dava aula também, que foi feito ali em Alfenas, né? O Promove, que promoveu isso, né? O Promove que promoveu esse ensino, e sou amiguíssimo até hoje da professora que pegou esse um ano, formou professoras em um ano, né? Inclusive fui chamado, fiz palestras, fui lá, né? O que foi? Eles estavam em momentos clássicos. Então, quem eram os clássicos? Então, queria apresentar as professoras como que era a questão clássica, os autores clássicos, né? Então, né, Tchaikovsky, Mozart, etc. Coisa e tal, eu tinha, para esse momento, e de um professorado, tinha assim. Agora, se eu for para uma escola clássica, eu já ia ser aluno, não ia fazer nada. Mas esses princípios clássicos eu tive sim. E dentro de casa, e com professores dentro de casa, uma coisa que vai ser muito boa para professores dentro de casa, quem puder contratar, vão ser os professores aposentados, que vão poder continuar, só que dentro, né, mesmo universitários, professores universitários e tal, mas se querem uma atividade na vida, coisa e tal, vão poder estar dentro de casa, dando aulinhas para o ensino básico. Né? É muito interessante. Olha como você vê, vai abrindo as coisas, vai abrindo os leques e situações vão se acomodando magicamente e belamente e todo mundo funcional, né? Então a aposentada também se torna funcional com essa escolha. Então a capacitação, mas vamos voltar lá para a capacitação das professoras hoje dentro das escolas. Né? A questão dos deficientes também. Eu fiz com uma síndrome de Down, mas teve curso de 3 ou 4 meses que eu participei, assim, levando coisa e tal, por exemplo, para surdos e mudos. Então tem professoras que têm um pouco, 4 meses da linguagem do surdo e mudo para caso de crianças dentro das escolas com essas deficiências. Né? Mas 40 alunos, um surdo e mudo, e botar uma professora só para isso, o Estado não aguenta. A folha de pagamento não aguenta. Né? Então, tudo isso vai movimentando. Olha para vocês verem como as situações vão ampliando
E vocês devem já estar aí, nossa, vai ter esse problema que o Silvano está falando, tem esse problema que o professor está falando, tem isso também, tem isso. E tem sim, todos esses problemas. Né? Da criança deficiente, da criança só com um atrasozinho de ensino, que não tem deficiência nenhuma, mas tem um atrasozinho, que é esse que eu contei, que eu só botei o dedinho na mãozinha dela e ela começou a funcionar. A escrita lá no cérebro estava tudo certinho, mas havia, não sei se era vergonha, o que era? Para mim era uma carência, né? Que na hora que, não, meu amor, vamos, botava o dedinho, funcionava direitinho, até que nos 3 ou 4 meses a coisa começou a funcionar sozinha, e ela foi e escreveu, e hoje tá aí, já tem filhos, e deu tudo certo, e foi para a escola, foi para o colegial, foi para tudo, né? Mas era só aquele momento inicial, que é o principal momento. E a República tem muita atenção nisso, porque o comunismo botou toda a escola, jogou as professoras na escola, e capacitação zero, e cursos de um ano só para professorado, e o professorado inicial, a base inicial. Quanta criança hoje não foi para frente, não quis estudar, porque não teve atenção devida lá nesse básico? Aí a República agora já colocou o direito dos professores de base é 33%. Olha a briga que os governadores estão fazendo com isso. Olha a briga que os prefeitos estão fazendo com essa questão. Porque o melhor é o professorado lá na universidade. O comunismo jogou isso. As universidades é a maioria da história. Para que não é bem assim. Olha os diplomas analfabetos que estão saindo. Hoje, essa semana, ontem ou anteontem, eu vi uma matéria espetacular que uma amiga me mandou das organizações mundiais de ensino e educação, avaliando os professores, os alunos de faculdade. Tem PCC, tem tudo que fazem, ou as provas e coisa e tal, livros até que colocam coisa e tal, não conseguem nem traduzir os livros dos que estão formando, devido ao português apresentado, devido à matemática apresentada. São textos que viraram livro que não tem condições de letramento algum. Aí é uma palavra que eu quero usar com vocês. O que é o letramento? Eu tenho quase 30 vídeos alfabetizando o letrar e letrando o alfabetizar. São quase 30 vídeos com esse tema. O que é isso? Você alfabetizar e o que é letrar. Alfabetizar é B mais A dá Bá. Bá mais Bá dá Babá. Muito bem, vamos letrar babá? Vocês agora letrem babá. Aposto que um falou babá de baba, outro falou é a moça que cuida do meu bebê. Isso é letrar. E no contexto da frase, isso tem que estar muito bem colocado. Então é letrar. E as universidades não estão com letramento. Fora as receitas de médico, que já deu até morte, que dá até morte, né? Que o coitado dos farmacêuticos que tem que aguentar. Aquelas receitas de médicos que, pelo amor de Deus, ninguém letra. E a alfabetização ali, porque se não letra, a alfabetização ali, e são receitas de médicos. Então a importância da escola básica é atenção total, é 100%. Porque a criança vai apresentar e às vezes o irmãozinho é muito bom, o outro não é bom. E começa conflitos, que vai piorar mais ainda quem não é o bom. E o mitidão que acha que é bom, vai chegar lá na frente e não vai ser tão bom assim não. É delicado, é sensível, é mediúnico a situação. Cuidado com seu filho. Cuidado com seus filhos que vocês puseram no mundo no início da alfabetização e do letramento. Tenham atenção a isso. E dentro da escola, deixa a desejar isso.
Tramal, tramal, até perco a palavra, ficam traumatizados. E nunca mais vai querer estudar direito. Vai passando na marra. Vai levando a escola na marra. Não vai tendo prazer nenhum do estudo, prazer nenhum do livro, prazer nenhum da pesquisa no computador. Porque é tudo tão divergente e não houve essa situação sensível e básica para ele gostar do estudar, que aí começou a errar, termina errado. É isso que a gente fala? Começou a errar, termina errado. Então, aí vem a República dar 33% de aumento para os professores. Governos e prefeitura, não vai ter jeito de roubar. Vamos falar claro, né? Nós estamos podendo falar claro. Sabe? Enquanto nós podemos falar claro. Não vai ter jeito de roubar. Como é que eu vou dar dinheiro para a professora? Não, a professora com R$1.000, tá? Agora imagina uma professora com R$1.000, com 40 alunos dentro de sala, ter que dar essas atenções de sensibilidade para 40 alunos. É grande a conversa, gente. Quem está tendo filho e já tem os filhos nessa idade, tem que pensar muita coisa. E a capacitação dos professores é importantíssima, porque os universitários não estão fazendo texto. E eu fui professor de redação também, tem até no meu site, aí no meu site, né, no meu canal, tenho as aulas de redação, que eu tive que criar uma técnica de redação, porque estavam saindo da universidade para cair na guerra dos vestibulares e do Enem, sem nunca ter visto redação na vida. E como é que E queriam a coisa em 1 e 2 meses, eu vou aprender, preciso aprender uma redação para ir para essa guerra, que é Enem, e na época ainda era vestibular. Que aonde eu estou, começou a implantar a redação mesmo em 2000, que começou realmente a fazer a técnica de redação com as crianças lá no ginasial. É seríssimo. Para a criança gostar de estudar e para o adulto desenvolver esse estudo e, quiçá, a pesquisa, o cientismo, é essa base que tem que ser muito bem consolidada e a criança em casa, bem direcionada, vai ter outra noção e importância do estudo. Sem chantagens, mas o estudo porque é estudo, porque tem que estudar. Né? E nas escolas, diminuindo o fluxo de crianças dentro da sala de aula, a professora vai ter condições muito mais de sensibilizar todas essas situações que vão cair com 15, 20 aluninhos com ela. Ou com elas, que agora parece que tem que ter 2. Melhor ainda. Quanto menos professoras ali, melhor ainda. Quanto menos alunos ali, melhor ainda para as crianças, né? Então, sabe, vamos pensar legal, vamos pensar corretamente. O que nós vamos poder falar lá no Congresso Nacional, principalmente os pais e professores, vão poder acionar no Congresso Nacional a lei de poder fazer isso e, principalmente, este acompanhamento e a capacitação dos professores. Vão ganhar R$3.000, mas tem que ter a capacitação. A escola tem que promover pelo menos uma vez por mês palestras em todos os sentidos da escola básica. Todos esses problemas que eu estou falando aqui e que vocês estão pensando aí, que eu ainda não estou falando, e tem. E é verdade que vocês estão pensando. E tem realmente. Porque cada cabeça uma sentença. Cada aluninho que chega ali uma sentença. Cada filho é uma sentença. Eu canso de falar e dar esse exemplo. Alguém repete no mundo digital? Alguém no mundo tem igual a isso daí? Então façam assim, ó, no cérebro de cada um. Então cada filho é uma digital cerebral. É um funcionamento cerebral.
cada aluno o funcionamento cerebral. E se não houver capacitação de professores para compreender isso, vai acontecer isso. Diplomas analfabetos. E que está acontecendo. E que o Brasil está nos últimos lugares. Então, quando foram fazer e ver o que os universitários, quando saem, né, e tem que dar, principalmente o pessoal de humanas, né, que tem que fazer algum projeto, né, e apresentar para passar, e tem bancada, tem não sei o que lá e tal, não estão articulando letramento. E não estão conseguindo traduzir. Que aí os países desenvolvidos, o inglês, que é muito mais fácil, não consegue traduzir o letramento do português nosso. E que mesmo lá em Portugal, que é a nossa língua de origem, lá também não foi bem o nosso português. Os alunos que estão se diplomando e que mandaram os seus projetos escritos, né, de qualquer área, mas os projetos escritos, não conseguiram articular o que estavam querendo passar nos seus currículos ali, né, de final de ano. Não conseguiram passar. O próprio Portugal não conseguiu nos traduzir, não conseguiu nos letrar os alunos que estão saindo da universidade. Então, a República dá, sim, essa atenção ao básico a essas crianças. E muito. E muito. E é por aí. E se aqueles pais que quiserem trazer as crianças, então, para casa, vai ajudar demais a escola a ter um curso muito melhor para essas crianças. Né? O tempo é pouco, né? Porque já sai do ar, é 1 hora só aqui. Agora vamos falar da sociabilização da criança. Ah, meu filho não vai ter a convivência social. Tudo que houver nas escolas, a criança tem que ir. Ah, tem coral. Põe a criança aí nos dias de coral a criança vai ter que ir na escola, sim. Ah, tem bandinha. A criança vai ter que ir lá, sim. Ah, tem quadrilha. A criança vai ter que ir lá ensaiar e participar da quadrilha. Mas o estudo, a didática de dentro de sala de aula, fica em casa. Vai para casa. E aí as condições vão ser muito maiores que nós já citamos. Quem está chegando agora, né, vai estar aí durante 30 dias no Face, mas eu estou passando para o meu canal também. Então é só olhar no meu canal YouTube lá, que vai estar aqui isso que a gente está conversando aqui. Então a questão social tem que acontecer também. Não é obrigatório, mas não sei como é que vai ser digerida a lei. Tá, vamos aprovar, né, a escola, o homeschooling. Ótimo, provou. Mas vai ter que ter tudo isso muito regrado nas leis. Então, tomara que sejam pessoas especializadas para fazer a lei acontecer e passar para a direção da escola, e a direção da escola ter essa situação. E tem todas as situações. Obrigatoriedade, sim, da criança ir até a escola. E eu não sei como que fica a educação física, por exemplo. Se os pais se responsabilizam de uma natação, minha criança já faz 2 dias de natação, coisa e tal, aí é uma questão social. Você, a criança, vai ter que ir na escola. Então, é tudo a questão que vão ter que elaborar a lei corretamente para isso acontecer. É complexo? Aí, agora eu posso. No final, então, eu posso dar. É espetacular essa ideia e a República pode e deve, sim, colocar isso pauta, está sendo colocado, e fazer muito bem a lei ficar bem legal dentro das nossas condições. Não é para copiar a lei da Noruega, a lei não sei da onde, sabe? Não é não. A lei da Suécia, a lei dos Estados Unidos, não é não. Que nós temos as nossas problemáticas, né? Que aí, que nem o nosso letramento, nosso português é entendível em Portugal.
Então temos que estar muito atentos nisso. Vai começar a cogitar essa situação. Então quem já está aí ouvindo, começa. Hoje eu fui até chamar uma pessoa que eu, né, estive com ela dentro da Universidade de Pedagogia e fazia aqui por fora e dávamos. Eu falei, você vai comigo, você vai me ajudar nisso. Ela, Silvano, nem estou ouvindo falar disso ainda. Eu falei, pois é, já está no Congresso Nacional sendo discutido isso. Ela, então me dá o nome disso que eu vou pesquisar. Olha que beleza. Ela fala, eu vou pesquisar. Aí nós vamos conversar. Eu falei, ótimo. Por isso que, aí a gente brinca, né? Por isso que você foi minha aluna. Porque é isso, é a consciência. Né? É o significado e a importância que ela se formou e dando a importância necessária de ser uma pedagoga. Na hora que ela fala, Silvano, tem que pesquisar. Eu falei, fechou. Nota 10 de novo para você. Era isso que eu queria ouvir. Se não tem condição, vamos pesquisar e a gente vai poder conversar sobre. É espetacular. Então a gente fica orgulhoso quando essas pessoas passam por a gente deu a força, conseguiram e fizeram um belo diploma. No momento desse, eu vi que ela tem um belo diploma. Né? Então, vamos todos ficar atentos, vai começar a cogitar isso. A República é um futuro. Né? E nós vimos já o que foi que o comunismo fez com as escolas. É obrigado todo mundo a estar na escola. Isso é ótimo. Mas e a escola? Ficar com o prédio bonito e as professoras sem capacitação nenhuma, sabe? E mal tem, uma vez por ano, uma palestrinha ali, uma coisa ali, Não, é uma vez por mês, no mínimo, dependendo da escola, de 15 em 15 dias. Professoras, sábado temos curso para vocês na escola. Ah, mas eu vou ganhar para isso? Vai, e muito. O bom atendimento de vocês dentro da sala de aula. Ah, mas eu precisava ganhar. Não precisa não. Vai facilitar você dentro da sala de aula. É o que vão ganhar. Porque a escola vai pagar alguém para capacitá-la. Então, é importante a professora ir sim na capacitação. Né? Até fizemos uma aqui, ó. Tem até aqui, cadê? Aqui, uma contadora de história que eu convidei, quando eu estava na turismo e cultura, eu convidei uma das mulheres, ela é internacional e é daqui da Cidade de Fama, da família daqui de Cidade de Fama, e pedi sim uma capacitação pra gente, e lá fui eu, ganhei meu diplominha. Tá pensando o quê? Sentei lá e escutei essa contadora de história, Rita Nasser. É um espetáculo, se vocês quiserem pesquisar. E aprendemos muito como contar história para o primeiro ano, né? Para os aluninhos de alfabetização. Como tratar as histórias. O problema que tem dentro da sala de aula passa como história, em vez de gritos, urros e sussurros e mal-humores. Não! Tem historinha para tudo. Desde a antiga Grécia temos contos para passar para as crianças, com moral, com éticas a ser ensinado, né? Então isso é capacitar o professor também e parar com essa história. Quanto que eu vou ganhar? Facilidades de ensino, facilidades de sala de aula, é o que vocês vão ganhar. Muito mais, né, compreensão das suas funções dentro da sala de aula e principalmente dos probleminhas das crianças, que são os mais variados possíveis. Cada criança está num nível mental, né? Cada criança está começando no seu nível mental. De repente é um só despertar para um, de repente é um trabalho um pouquinho mais árduo, mas é tão gratificante. Aí a professora que se sente grata, né? E tem os vários exemplos que estão, volto a repetir, nos vídeos lá no canal, né, YouTube, Alfabetizando Letrar, e tem Letrando ou Alfabetizar. E conto várias histórias nesse sentido, de como que eu fui tirando amarras
dos cérebrozinhos dele, todos lindos, cérebros maravilhosos, todo mundo está aí lindo, feliz, etc. Mas era só questão de prestar atenção, questão do modo de contar uma história, do modo de chegar perto, do modo de tocar a criança para uma escrita. É lindo, é sensível, tem que estar apaixonado, e é uma profissão que ninguém quer mais, porque virou o que virou as salas de aula. Professores querem morrer para ir para uma sala de aula. Professores tomam 10, 15 comprimidos para poder entrar dentro de uma sala de aula. Professoras têm que botar polícia na porta da escola para entrar numa sala de aula. Isso foi o comunismo. Foi o que nós vimos. Que até então, os anos 80 não tinha nada disso não. Até os anos 80 não tinha nada disso não. Era mestre que estavam na nossa frente. Mestres. E volto a repetir, no Império Japonês, que vocês sabem que o Japão é um império, né? Muito bem. Professor não faz isso para o imperador. Professor não faz essa reverência para o imperador. Professor entra de cara a cara e se lhe dá ao imperador, que faz assim agradecimento por ser um mestre básico da educação do país deles. E olha quem são os japoneses. Olha a tecnologia, a ciência da tecnologia que o Japão apresenta para o mundo inteiro. Um dos segundo, terceiro países do mundo. Uma ilha desse tamanho. Uma superpopulação, né? O japonês adora superpopulação. Os zoinhos puxados, eles adoram superpopulação, né? Mas olha a importância lá do ensino básico e do qual o mestre. E nós perdemos isso. O comunismo tirou isso da gente, dos mestres, tirou isso dos professores. E pais ainda reagindo piores ainda. Você fez isso com meu filho. Você falou isso com meu filho. Você... Então, educação, gente, é em casa. Ensino é na escola. E se você pode ter seu filho dentro de casa, você está dando educação e ensino. Ensino é estudar. E a educação é horários. Comportamento para se estudar de uma forma sem chantagens, para se gostar do estudo. Pensem aí, tem muita coisa mesmo a ser salientado. Desculpe aí se não vai dar tempo, mas ficaria falando aqui 3, 4, 5 horas para vocês. Principalmente na questão do letrar a criança, porque se ele letra, ele vai ler com muito mais prazer. Se ele compreende e gosta daquilo que está lendo, ele vai ser um filho espetacular no ensino. Vai ser um diplomadozinho, sim, mas com categoria, com muita categoria. Então não vamos olhar, meu filho está numa escola linda, nossa, que bom, mas será que o ensino é lindo? Precisa prestar muita atenção nisso, extremamente. E o que não falta são professoras para capacitar os professores. Né, que são as mestradas, né, são as professoras, né, e elas são apaixonadas, elas são sempre dispostas a estarem também dando a aula para os professores. Agora eu sou professor, não quero nem saber, queira saber mais. Sente-se cada vez mais numa sala e peçam para a diretoria, precisamos de capacitação. A sala de aula está difícil, a sala de aula está isso, está aquilo. Precisamos de especialista do ensino nisso, especialista do ensino naquilo. Tem um projeto que eu escrevi inteirinho, sabe? Para formar um ministério de alfabetização. Para vocês verem o que esses 12 anos, começando da importância da minha mãe ter sido uma alfabetizadora do Mobral, né? E mais os 12 anos que eu passei com o ensino básico, numa escolinha minha ali, particular, atendendo principalmente as crianças de pais da roça, coisa e tal. Sentem-se sim nas carteiras e me ensinem, porque eu preciso passar para os meus filhos e para eles, né? Então, é muita coisa que deve ser pensado, deve estar aí, né, agora no currículo de pais, principalmente os novos pais, né, e ver isso.
tá? Com muito carinho, e vamos ajudar nessa votação lá, ver se a maioria dos brasileiros realmente vão querer o homeschooling, estudando em casa. É de extrema importância. Os maiores e melhores países do mundo em ensino e educação adotaram, né? Então já vimos aí o problema de sociabilidade, não precisa ter problema. Então tá tudo os problemas aí, e o que mais quiserem, se quiserem me escrever, me passar, de repente eu faço até outra live, né? Vocês convidem mais professores, coisas e tal, podemos até fazer outra live. Ok? Mas no momento isso está indo então lá para o canal YouTube Professor Silvano. Vamos letrar meu nome? Não é frescura minha, foi coisa do meu pai, tá? Não vem que eu inventei isso para sair na mídia, que eu inventei isso para não sei o que lá, só para o meu nome ficar metido, isso é coisa de artista, foi meu pai. Vocês vão brigar com meu pai, não foi nem minha mãe, foi meu pai que tirou o Silvano de SI e passou para CI, porque ele se chamava Cirano, então ele botou também com SY, né? Com CY, olha, até eu. E esse nome é um problema a vida inteira. Vou fazer um documento, vou fazer um registro, vou fazer alguma coisa. Antes de falar meu nome, fala, calma, que meu nome é CYLVANO, tá? Então, professor Silvano com CY. E além de ver a live, se vocês quiserem ver esses vídeos que estão para lá, são mais ou menos uns 30, uns 15 de cada um. Alfabetizando o letrar e letrando o alfabetizar. Eu passo muitos problemas lá que eu convivi e que eu solucionei, né? Então é aquilo que a gente se interessa. Amava. Todo mundo, cadê os deveres? Adorava. Todo mundo chegava na escolinha, almoçava, hora do dever. Um gritava de lá, de cá, e eu não quero ver os cérebrozinhos de vocês. Podem botar os deverzinhos aqui na mesa que nós vamos ver como é que funciona. Não vem, não. Que é o quê? E todos foram para o colegial, muitos diplomados, fizeram aí o curso de redação depois comigo, que o curso de redação está no site professorsilvano.blogspot.com, tá? Quem quiser fazer um curso, uma técnica de redação básica, que eu tive que cair de paraquedas essa técnica para poder salvar esses meninos para ir para a guerra. Então deu super certo. Todo mundo passou, quase morri de susto. Todo mundo passou. Todo mundo chegava, passei. A minha redação foi tantos pontos, minha redação foi... Não, professor. E aí foi uma das coisas que fiz, né? Um dos meus nomes aqui dentro da cidade foi esse professor de redação também. Não só a escolinha, mas o professor de redação também, né? Então, se vocês quiserem ver, podem ver. E estou pensando seriamente em fazer em vídeo, então, essas aulas de redação, né? Não vai matar ninguém, eu acho muito legal. De repente eu até vou pensar e vou colocar em vídeo, sim. Só vai depender do tempo, porque é muitos vídeos, muitos assuntos, né? Eu estou chamando o meu canal de Magazine. O assunto que vocês quiserem, vocês vão achar. Já são mais de 300 vídeos. O assunto que vocês imaginar tem lá. Política, arte, críticas, filosofia. Tem tudo lá. Professorado, tá tudo lá, né? Então, legal. Tá? Professor Silvano com CY, tá bom? E se gostarem, dê o like, né? Bata o sininho, que sempre quando vocês estiverem no YouTube, de repente eu passo lá. Aí o que será que o Silvano tá passando aqui? Ou então entra na página realmente, né? No canal realmente, e todos os vídeos estão lá e vocês procurem e vejam os temas que vocês querem para vocês, tá? Que é uma forma de capacitação, né? Vocês podem muito bem estarem capacitados a isso. E principalmente, por exemplo, a questão da redação, as professoras de terceiro e quarto aninho, né? Apesar que é mais livre, lógico, ali é bem para vestibular e para o Enem agora, né? É bem coisa. Mas posso dar ideias de como deixar as crianças se expressarem, como deixar as crianças, e principalmente elas letrarem, né? E saber o que estão escrevendo. Lógico, não vão dar, pelo amor de Deus, não vão dar aquela técnica de redação para crianças de terceiro e quarto ano de jeito nenhum, né? Porque as crianças ali vão começar a expressar, é onde nós vamos querer ver a escrita e o pensamento já deles, né? As realidades deles, que a escrita é a realidade do ser. Por isso que vale 50%
A escrita vale 50% das provas de vestibulares e de Enem. 50%. O resto tudo pode ir lá e decorar nos livros. Mas a redação você vai sem saber qual é o tema, né? E tem que saber se expressar, letrar. E se não tiver bem condicionado no básico, né? A coisa vai ficando meio feia lá para cima. Então, pensem nisso. O homeschooling é uma capacitação para a criança enorme, principalmente dentro da sensibilidade da criança e como desenvolver essa sensibilidade. E pai que grita, mãe que grita, na hora do deverzinho da criança, por favor, arranjem um professor particular. Senão vocês vão bloquear. Aí que já chega a professora gritando dentro de sala de aula, né? Então não vamos repetir dentro de casa, não. Porque elas ficam nervosas realmente. 40 crianças. E cada uma num estágio de pensamento e de desenvolvimento. Tem hora... Não estou tirando a razão das professoras que gritam. Não estou... Porque não se deve, nunca, nunca, ter o dom da paciência, né? O dom da humildade, o dom do humanismo. Vocês, professoras do ensino básico. É o mínimo que vocês têm que ter. Criança tem hora que deixa a gente, não deixa? Mas aí que vai estar o grande dom do professorado de vocês. Saber lidar nessa hora com as crianças do básico. E dentro de casa, então, aí a educação vai funcionar junto com o ensino. Mais particularizado. Mais atenção ainda. E vamos tentar botar isso em frente. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Então, estamos lá agora também com o canal YouTube, né? E também tem essa coisa da redação lá no blog, né? professorsilvano.blogspot.com ou canal YouTube Professor Silvano com CY. Tá legal? Amanhã tem mais. De manhã eu anuncio qual vai ser o tema. Eu acho que... Vamos ver como é que vocês vão reagir, né? De repente a gente volta no tema, sim. É de uma extrema importância. É que eu falei, eu tenho um projeto aqui até de um ministério de alfabetização. Não é ficar lá por conta do MEC, por conta da coisa. Um ministério mesmo, para pegar essa base. Que foi mais ou menos isso que a Coreia do Norte. Em 10 anos... que horror! A Coreia do Sul, em 10 anos, as Filipinas e muitos outros países saíram da extrema pobreza através da educação básica, que deram 100% de atendimento a isso. Em 10 anos saíram da extrema pobreza. Para vocês verem a importância disso. Se situem e veem para vocês, e vocês pais, entendam isso. Dentro de casa, vocês vão ter praticamente um cientista lá na frente. Se tudo correr bem e legal, né? Vamos ajudar a fazer essas leis, se passar a lei, como fazer, né? Todas as regras que isso vão acontecer. E todos os pontos que precisam ser salientados. Falou? Valeu, gente. Aí, ó, deixa eu ir embora, porque senão eu fico aqui. Eu vou embora, eu vou falando. Eu vou falando com vocês. Adoro. Muito bom. E adoro vocês que estão aí. É muita honra vocês que estão aí ao vivo e as pessoas que vão seguir durante o dia. Se vocês quiserem indicar, né, indiquem para dar uma olhadinha nisso, para poder ajudar vocês a refletir cada vez mais. E ponham isso nas salas das reuniões de professores. Reunião de professores não é capacitação, hein? Reunião de professor é para se falar da importância de vocês terem capacitação. Gente, vamos embora, que já vai fechar aqui o Face, não tem mais tempo. Aí, ó, cada vez vai ampliando mais a situação, vai ampliando mais, tá bom? Valeu, gente, até mais. Tchau, namastê. Pensem com muito carinho e sensibilidade no ensino básico. Cada criança, uma sentença. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Valeu. Obrigado mesmo. Uma honra. Uma grande honra. Valeu.